Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Chegou aquele momento de nós se alimentar com este pão, com esta palavra de Deus, né? E esta alimentação, ela vai nos fortalecer, vai fazer-nos crescer espiritualmente. E assim nós viemos conhecer aonde nós estamos sentados, na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode nos tirar de lá. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual que é a Igreja de Cristo, né? A Igreja de Cristo não é 4 paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo é vidas e aqui está ela. Nós vamos se reunir agora, então nós somos a Igreja de Cristo, amém? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para que assim outras pessoas venham ouvir uma palavra fiel, uma palavra verdadeira, uma palavra sem mistura, uma palavra sem braganha, amém, meus amados? Então, agradeço a todos aqueles que têm acompanhado comigo, e aqueles que têm se inscrito lá no YouTube. Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. Se inscreva neste canal para que o YouTube venha estender, venha expandir este canal, venha fazer este canal aparecer em outros canais. E assim esta palavra vai chegar a outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra de verdade, verdadeira, fiel e verdadeira. Meus amados, o tema do nosso estudo é mente cauterizada vezes mente do Cristo. Então esse é o tema do nosso estudo agora. Mente cauterizada vezes mente de Cristo. Amém? Então, e para você me acompanhar, preciso que você abra a sua Bíblia e abra a sua mente, para que você venha se descauterizar dessa mente. A palavra cauterizar, ela quer dizer o quê? Mente queimada. Uma mente queimada a fogo. Essa é a palavra, é o que quer dizer a palavra cauterizada. No passado, muitos tempos atrás, quando a medicina ainda era precária, então como é que se fazia operações, por exemplo, nas guerras, né? Aqueles soldados se machucavam muito e precisava ser operado e não tinha anestesia. Como é que eles faziam? Queimava aquela ferida para o sangue estancar, porque perdendo o sangue, se perder todo o sangue, perdeu a vida, morre, não tem jeito, né? Porque a vida da carne é o sangue, a alma da carne é o sangue. Então era assim que se fazia nos tempos passados, quando não tinha a chamada anestesia. Eles queimavam, você vê como era fácil, né? Eles queimavam aquela ferida para estancar o sangue, porque queimadura não sai sangue, entendeu? Então esse é o nosso tema de hoje. Deixa eu te falar mais uma palavrinha antes de nós adentrar nesse tema, nessa ministração. Meus amados, a nossa vida humana, a nossa vida carnal, ela é no horizontal, mas a nossa vida espiritual, ela é no vertical. Então, tudo que depende da sua vida horizontal, é você que tem que fazer. Você não precisa de Deus para você fazer aquilo que tem que ser feito no horizontal, mas aquilo que tem que ser feito no vertical, aí é Deus. E muitas das vezes nós se perdemos no nosso horizontal.
é quando Deus nos socorre na horizontal. Amém, meus amados? Então não espere de homens qualquer. Se eu falar só mais um minutinho, meus amados, não depende de homem qualquer bênção que você busque, ande atrás de bênção, seja ela carnal, seja ela espiritual, não depende do homem. O homem não pode te abençoar. Então, qualquer bênção que necessite você na sua vida, ela tem que vir da onde? Na vertical. É Deus que te abençoa tanto na tua vida. Se Deus tiver bênção para você, é Ele que te abençoa verticalmente, na vertical. Homens não tem nada para você, nem no horizontal e muito menos no vertical. Então, se você busca bênção, tanto espiritual, tanto financeira, quem pode te dar essas bênçãos? Só Deus. Não espere homem essas coisas. Então, se você precisa dessas bênçãos, bênção espiritual, bênção financeira, é você e Deus. É você no horizontal e Deus no vertical. E você assim, você terá sucesso na sua vida. Amém, meus amados? Então, o tema eu já falei, né? Mente cauterizada vezes mente de Cristo. Abra a sua Bíblia em 1 a Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 4. No capítulo 4, no versículo 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2. Prega a palavra, insista, aqui está insta, a palavra insta é insista. Quer seja oportuno, que não seja, quer seja oportuno, que não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Aí versículo 3, eu só escrevi até o 2, mas nós temos o 3. Versículo 3 eu esqueci de marcar o 3 mais importante. Versículo 3, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Meus amados, é preciso nós ler a palavra de Deus e temos um entendimento que isso aqui, Paulo não estava escrevendo para uma igreja na sua totalidade. Paulo estava escrevendo a Timóteo. Paulo estava aconselhando a Timóteo. Então esta palavra foi dirigida a quem? A Timóteo. Paulo dando as instruções a Timóteo. Então nós precisamos entender isto e não futurizar a palavra para os dias de hoje. Se eu ouvir, eu acho que eu li passagem errada aqui, já estou me engano que eu li passagem errada. Não, é isso mesmo,
Não, li sim. Li passagem errada. Realmente não está encaixando muito bem naquilo que eu quero pregar. Entrar no assunto. Não vai encaixando. Ah, estou vendo que eu li. Perdão aí, viu? Mas eu falei a palavra certa. É que a minha Bíblia aqui estava errada. Mas a palavra é o livro, o capítulo está certo. É 1 Timóteo, é que eu estava em 2 Timóteo, não vi. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Do 1 Timóteo. Estava em 2, perdão aí. Por isso não estava encaixando com aquilo que eu li antes, né? Aquilo que eu estudei. Ora, agora sim. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, talvez na sua Bíblia esteja nos últimos dias, na minha, que é uma tradução mais nova, ela está nos últimos tempos, mas na sua, pode ser, dependendo da idade da sua Bíblia, ela está nos últimos dias, amém? Então, Paulo está escrevendo a Timóteo, aconselhando, dando instruções a Timóteo. Se eu ler todos os 2 versículos, só não esquece o primeiro. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A ensinos de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado, agora chegou no nosso tema, né? Que tem a mente cauterizada, né? Falam mentira, com hipocrisia, que falam mentira e que tem cauterizada a própria consciência. Então, como eu falei no princípio, essa palavra cauterizada quer dizer queimada a fogo, né? Para estancar o sangue. Era assim que era feito no passado, quando não existia anestesia, né? Que a anestesia é justamente para isso. Você é um enfermeiro, você é um médico que está me ouvindo, você deve entender isto, que a anestesia é para estancar o sangue. Uma vez o sangue estando estancado, ele não estando circulando, se o sangue não circular, também não existe a dor, porque tudo é o sangue, né? Então a palavra cauterizada quer dizer isto, mente queimada. É isso que nós, do lado da graça, nós vemos do outro lado de quem vive lei, com uma mente queimada, sem poder raciocinar, né? A mente cauterizada, a própria consciência. Então, meus amados, Paulo escrevendo a Timóteo, dando essas instruções, vamos reler para nós pegar o Espírito, né? Ora, o Espírito afirma, ou seja, Cristo, a quem Paulo pregava, afirmava, que expressamente, que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, não sei como é que está escrito na sua Bíblia, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. E a igreja de Cristo, ela estava já, muitos estavam se apostatando, né? E isso nós temos que analisar o princípio, meios e fim. Então, no tempo de Paulo, a igreja já estava se apostando, muitos, né? Como está aqui, muitos se apostatarão da fé, né?
Então, muitos já tinham se apostado da fé, porque Jesus, quando subiu aos céus, antes dele subir, né? Quando ele subiu, não, antes dele subir ao céu, ele disse o quê? Que voltaria em pouco tempo. Voltaria em pouco tempo. Então, já existia muitos judeus e até mesmo outras pessoas, por que não falar de outras pessoas, né? Que achavam que Jesus, uns dizia que ele não voltaria mais, porque isso ocorreu no ano 33, e nessa época aqui, ó, 65. Então, já tinha se passado 32 anos. Para quem disse que voltaria logo, então estava demorando. Então, uns já tinha divisões, né? Já existia divisões. Uns dizendo que ele não ia voltar mais, né? Ou seja, se apostataram. Outros dizendo, querendo afirmar, que ele já tinha voltado. Então, para aqueles que dizia que ele não ia voltar mais, então era uma doutrina de demônio, era um ensino de demônio, como está escrito aqui. Era um ensino de demônio. Um ensino da palavra, do demônio da palavra grega, quer dizer daimon, né? Não é um ser com chifrão no rabo, não. É uma palavra do grego daimon, né? Então, para eles, para aquele tempo, os que dizia que ele já tinha voltado, no ano 65, então era um ensino de demônio, né? E para aqueles que estavam se apostatando também, já tinha se apostatado, dizendo que ele já tinha voltado, também era um ensino de demônio, porque ele não tinha voltado ainda. Ele voltou quando? No ano 70. Então, Paulo está escrevendo a Timóteo no ano 65, né? Por conta de quê? De 32 anos que passou. Então, para ele já era muita coisa. 32 anos. Agora você imagina, meus amados, a igreja chamada de Cristo, já se passaram quase 2000 anos. E a igreja ainda está nesse ensino. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus está batendo as portas, Jesus está batendo as portas. E quando se olha, quando se vira uma mente cauterizada para tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, aí pronto, ó, Jesus está batendo as portas. Mas não tem nada a ver com isso. Paulo está escrevendo no ano 65 a Timóteo e dizendo, nos últimos dias, nos últimos tempos, que eles estavam vivendo e nos últimos tempos da volta de Jesus que eles esperavam. Eles tinham, meus amados, Jesus, antes de partir, ele não falou a data exata, mas ele falou uma palavra-chave naquela geração. Ele não falou o dia, não falou o mês, não falou a hora. Mas ele falou, ó, tudo vai acontecer nesta geração. Então, se Jesus não voltou naquela geração, então o que estamos fazendo aqui? Adianta pregar um evangelho mentiroso? Que se ele falou que ia voltar naquela geração que eles viviam, então uma geração tem 70 anos. Então Paulo, sabendo disto, cada ano que passava, cada mês que passava, eles via que ia chegar mais próximo, porque eles tinham certeza, ó, dessa geração não vai passar. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele está dizendo, olha, Timóteo, cuidado com esses ensinos aí que estão dizendo que ele já voltou e outros dizendo que ele vai voltar. Aliás, um dizendo que ele já voltou e outros dizendo que ele não vai voltar mais. Você cuidado com esses ensinos, que é ensino de demônio, de espírito mal. Né? Não é um ser de chifre. Não.
No grego quer dizer dalmo, né? Acho que é isso aí, do grego. E Paulo está recomendando a Timóteo isso. Nos últimos tempos que eles estavam vivendo, nos últimos dias, ele estava entendendo, eles entendiam isto, né? Que ele não falou o mês, não falou o dia, não falou a hora, mas falou a geração, que era aquela geração que eles viviam. Então, de 65 para o ano 70, faltava, estava nos últimos dias, não estava, podia dizer que estava ou não podia dizer? Podia, porque eles não sabiam que seria no ano 70, podia ser antes, né? E eles vendo aqueles homens lá, muitos dizendo, espalhando, fazendo fofoca, dizendo que ele já tinha voltado, e outros dizendo que ele não ia voltar mais. Então, era essa recomendação que Paulo estava falando a Timóteo. E quando nós futurizamos esta palavra e prega para uma palavra que tem remetente e destinatário, que o remetente era Paulo e o destinatário era Timóteo, e prega para uma igreja, nós vamos deixar a igreja toda confusa e esperando os últimos dias acontecer. Mas não existe mais últimos dias. Os últimos dias é que eles estavam vivendo, esperando a volta de Jesus, que aconteceu no ano 70. Como ele falou, voltarei nesta geração. Amém, meus amados? Então podemos avançar um pouco? Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo do 11 ao 14. Versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar. Então, é difícil para nós da graça entender essas coisas é facílimo, mas explicar isso para um religioso é complicado demais, porque o religioso está com a sua mente queimada, impedido de raciocinar, que essa mente raciocine, continua esperando. Não, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, Jesus está batendo nas portas, ele falou que voltava logo, mas que logo, passaram 2000 anos, 2000 anos, o crente ele não acompanha o time da história, que a história, e essa história não é uma história portuguesa, ela não é uma história chinesa, ela não é uma história japonesa, é uma história o quê? Israelense, uma história de Israel. E os religiosos, sistema religioso evangélico, eu logo direi falar o português claro, eles não acompanham o time da história. Aí, como eles não acompanham o time da história, eles futurizam a história para os dias de hoje e viva aí, perdidos, sustentando o vagabundo. Meus amados, você quer uma punição maior do que essa? Eles ainda ficam esperando ir para o inferno. Você quer uma punição já maior do que essa? Além de não ter o conhecimento de Deus, ainda ficar sustentando o vagabundo, porque são vagabundos que não gostam de trabalhar. São vagabundos, não gostam de trabalhar, querem viver sustentado pela igreja, com comida, com viagem, com empresa, tudo às custas da igreja, enquanto a igreja tem dia que lhes falta até o pão na mesa. Essa é a triste realidade que nós vemos hoje no sistema evangélico, sustentando o vagabundo, dando tudo que ganha. A pessoa ganha R$1.400 de uma miséria aposentadoria, tem que comprar remédio, muitos ainda têm que pagar aluguel e tem que tirar R$140
para dar para vagabundo. Essa é a dura realidade. Vamos ler aqui. Versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardo a ouvir. Então, já há alguns poucos anos, não muitos anos, nós da graça, outros já vêm mais velhos do que eu na graça, tentando explicar a real do que é ser um cristão, a real realidade do que é ser um cristão. Mas a igreja, ela se recusa em ouvir. Quando você insiste, eles te bloqueiam. Como aconteceu ainda, acho que a noite passada, eu troquei 2 mensagens. O cara confessando que estava desviado, né? Ele não pôs a palavra desviado, ele pôs a palavra, eu acho que é afastado, acho que foi. E eu tentando explicar para ele que ele não estava afastado. Não tem como uma pessoa se afastar de Deus. Não tem como. Então, mandei 2 mensagens, ele já me bloqueou. Ou seja, a pessoa, ela não quer ouvir, diz que é cristão ou é evangélica, né? Se a pessoa é cristão, ela tem a obrigação de ouvir o Evangelho de Cristo. Se ela for evangélica, também pior ainda. Tem como obrigação ouvir o Evangelho de Cristo. Mas quando se vai ler o Evangelho de Cristo, explicar o Evangelho de Cristo para certas pessoas, eles te bloqueiam nessas redes sociais. Se for seu vizinho, deixa até de falar com você. É dessa maneira. Vamos ler aqui, vamos ler até o 14, até o versículo 14. Difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardo em ouvir. Versículo 12. Pois com efeito, quando devias ser mestre. Você vê, meus amados, você tem um pouco de paciência comigo? Eu fiquei 31 anos dentro de uma religião dessas aí. Não aprendi nada, o que me deram foi só braganha. O que me ensinaram foi fazer braganha com Deus. Parei de frequentar esses açarpão, não frequentei mais nenhum outro, não fui para nenhuma escola e hoje eu estou aqui como mestre. Porque o que eu prego não é de mim. Não é que eu aprendi com homens, não, eu aprendi com o Espírito Santo. Abri a minha mente e ele entrou e hoje ele fala conosco através desta palavra. E diz assim no versículo 12: pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido. Meus amados, vamos analisar um pouco esse versículo 12 aqui. Paulo, ele se converteu, digamos que foi no ano 33, né? Que foi logo em seguida a ressurreição de Jesus. Jesus apareceu no seu corpo para os 12 e o Cristo, só na luz, que Cristo é a luz, apareceu para Paulo, mas foi no mesmo tempo. Apesar que Paulo ficou uns tempos já nos ensinamentos de Pedro, de Tiago, de João, porque era eles que já vinham pregando o Evangelho, né? Já andava com Jesus de Nazaré. Paulo não andava com Jesus. Então, Paulo, ao primeiro ser convertido, ele recebeu instruções de quem? De Pedro, Tiago e João. Só depois que ele foi arrebatado ao terceiro céu, que ele voltou com este Evangelho na mente, né? O Evangelho do Cristo ressuscitado, que os crentes não querem saber, os religiosos não querem saber, né? Porque isso aqui tira
não dá, para começar, não dá dinheiro. O Evangelho de Cristo não dá dinheiro. E pior ainda também que além de não dar dinheiro, ainda tira os seus status. Eu sou pastor, eu sou presbítero, tira tudo. Então, o Evangelho de Cristo mostra o homem como ele é. Amém, meus amados? Então, devia ser mestre atentando ao tempo decorrido. Acho que não finalizei a conversa. Então, Paulo se converteu no ano 33, desde o começo se converteu entre Tiago, Pedro e João. Mas no ano 65, quantos anos passou? 32 anos, né? 65, de 33 para 65, que foi a data desse... Não, aqui é 68. Então foi 35 anos, né? 35 anos. E Paulo dizendo, olha, com 35 anos, vocês deviam ser todos mestres. Contando o tempo decorrido, vocês tenham ouvido a graça de Cristo, era para vocês ser mestre. Era para vocês ser mestre. Passaram 2000 anos e a igreja ainda dependendo de homens. Ainda dependendo de homens. Né? Vamos terminar aqui. Ser mestre. Atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessitados de alguém. Depois passou 2000 anos, meus amados. A igreja tem tido necessidade que um homem lhe ensine, aonde elas todas, homem e mulher, semestre na palavra, não depender do homem, né? Não depender do homem, porque que nem eu falei no princípio, no horizontal, é até comum você precisar do homem, para quê? Para bater uma laje, brocar o mato, nem diz lá no Nordeste, né? Fazer um telhado, levantar uma parede, é até normal, mas no vertical, meus amados, como uma pessoa, depois de 2000 anos, a igreja aí já vai fazer 2000 anos, e a igreja necessitando ainda de mestre, de homens que ele ensine. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes, né, a pessoa, aqui, assim vocês tornaste, se a pessoa, passado 2000 anos, uma pessoa ainda necessita de ensinamentos de homens, ela tornou o quê? Tornaste como necessitados de leite, criança que não sabe nada. Então a igreja, em vez de ela ter seu mestre, cada um da igreja, né, ser mestre, ela se tornou uma criança que não entende nada, tendo necessidade no vertical. Porque se é para ensinar a palavra de Deus, não é no horizontal. Nós não estamos falando no horizontal, nós estamos falando no vertical. Se é de Deus, é no vertical. E a igreja precisando ainda de homens para que falem no vertical. É triste, meus amados, é triste. Principalmente, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornaste como necessitado de leite, não de alimento sólido. E não de alimento sólido. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Uma criança, qual é a experiência que tem uma criança? Porque se precisa de leite é criança. Inexperiente na palavra. Inexperiente na palavra da justiça, porque é criança.
É criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática. Olha aqui, um outro problema que não tem acontecido na igreja. A igreja não tem praticado o Evangelho de Cristo. A igreja tem praticado o que o homem fala lá em cima, no local chamado altar. Não, essa semana nós vamos fazer a campanha de sanção. E a igreja não procura ver na palavra se existe campanha de sanção. Não, essa semana nós vamos fazer a campanha de Ana, para a mulher engravidar. A mulher, a pessoa não vai olhar no que está escrito se existe campanha de Ana. Ela faz, vão fazendo. Aí chega a semana, esse mês é o mês da fogueira santa. Tem fogueira santa, ela não vai em busca, ver se tem fogueira santa. E faz. E vai pondo salário na fogueira santa, vai pondo casa na fogueira santa, vai pondo carro na fogueira santa e vai queimando tudo. Aí chega no final, eles ficam ricos. E você falta o pão na mesa, que nem eu falei no princípio. Se eu estiver mentindo, você me ajuda aí. Se não for verdade, você me ajuda aí. Se não é desse jeito, você me ajuda aí. Porque é o que nós estamos. Meus amados, como pode acontecer uma coisa dessa? A pessoa colocar um carro numa fogueira santa, numa fogueira fictícia. Ele sabe que aquilo lá é fictício, é mentira. Aquilo lá não é realidade. Aquilo lá não traz prosperidade. Tem gente que perdeu empresa, perdeu fazendas com esse negócio de fogueira santa. Mas como eles não têm a mínima preocupação de ler o que está escrito no Evangelho, eles fazem. Então, meus amados, eu li o versículo todo. Eita, cara, dá licença aí, meu celular caiu aqui.